ainda o sistema excretor. O sistema excretor é aquele sistema responsável, basicamente, por jogar fora aquilo que a gente não precisa. Ou seja, joga fora a escória metabólica. O que é uma escória metabólica? É aquele resíduo do nosso metabolismo que não é mais útil para a gente. Aquilo que não mais serve, não tem mais utilidade para nós. O nosso sistema excretor ele vai entrar justamente nesse processo de literalmente jogar fora o que não nos pertence mais. O sistema excretor ele é composto por poucos órgãos. Nós temos 2 rins, 2 ureteres, podem ficar tranquilos que eu não vou escrever aqui no quadro, bexiga e ureter. E a gente, para completar tudo isso, a gente vai passar cada um desses órgãos. A gente vai passar pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela ureter. Ok? Algumas considerações que a gente precisa fazer sobre o rim. Vamos lá. Os rins são órgãos retroperitoneais. O que isso quer dizer, gente? Alguém sabe me dizer o que é um peritônio aqui? Peritônio é um tecido. Membrana, né? A membrana que reveste o intestino. Exatamente. O peritônio é um tecido, mais precisamente um tecido epitelial, que vai revestir os órgãos da cavidade abdominopélvica. Porra, que nome bonito, né? Eu estou falando basicamente que esse peritônio vai revestir os órgãos da cavidade abdominal aqui, olha na tela, cavidade abdominal, e para a cavidade pélvica. Ou seja, o peritônio vai revestir esses 2 componentes, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Quando a gente fala que o rim é retroperitoneal, quer dizer que o peritônio não está revestindo ele. Olha aqui, ó. Estamos em posição anatômica, nosso esqueletozinho em posição anatômica, eu vou girar ele. A gente vai ter uma visão posterior dele. Olha os rins aqui. Os rins eles não são revestidos pelo peritônio, por isso são chamados de retroperitoneais. Ok? Outras considerações que a gente precisa fazer em relação ao rim. Os rins, tanto o direito quanto o rim esquerdo, eles se encontram na mesma altura, gente? Não. Qual que é o rim mais inferior? O direito. Devido à presença de quem? Do fígado. Vou colocar o fígado aqui, que é considerada a maior glândula do nosso corpo. Nós temos aqui, então, um rim direito mais inferior do que o rim esquerdo. Ok? Tirando o rim, tirando o fígado, eu vou traçar um plano aqui, ó, só para vocês terem ideia que o rim direito é mais inferior do que o esquerdo. Show de bola? Em relação à posição anatômica que esse rim se encontra na nossa cavidade abdominal, eles se encontram posteriormente aos órgãos do trato gastrointestinal, ou seja, os rins estão aqui, e eles são parcialmente protegidos por quem? Pelas costelas flutuantes. Vou mostrar as costelas flutuantes aqui para vocês. Nós temos os rins. Nessa porção posterior, os últimos 2 pares de costelas, esse, as costelas flutuantes, vão promover certa proteção em relação aos rins. Ok? Então, aquele procedimento estético para afinar a cintura. É um procedimento bem invasivo, né? E perigoso em relação à proteção do seu rim. Porque tirando essas 2 costelas, você deixa ele mais exposto. Ok? Então vamos lá. Sem mais enrolações. Vou tirar aqui. O rim ele é composto por uma face anterior e uma face posterior. Certo? Sendo que esse rim ele possui uma margem medial côncava e uma margem lateral convexa. Todo mundo aqui sabe dizer qual é a diferença entre côncavo e convexo? Quando a gente analisa uma coisa côncava, a gente está olhando para ela daqui. Isso aqui é concavidade. Se a gente analisa desse lado, isso aqui é uma convexidade. Ok? Então vamos lá. A margem medial, ela é côncava ou convexa? E a margem lateral, convexa. Certo? A gente precisa focar um pouquinho nessa questão da face, na verdade, da margem medial. Porque nessa margem medial, a gente tem uma estrutura conhecida como hilo. Qual é a estrutura? O hilo renal é uma região. Essa região é a região pela qual vai entrar a artéria renal,
vai entrar plexo renal, vai sair ureter, vai sair veia renal. Eu vou colocar aqui para vocês. O que eu quero que vocês saibam, que na face, na margem medial aqui do nosso rim, a gente tem o íon renal. E o íon renal vai marcar a entrada de artéria renal. Vou colocar aqui. Artéria renal. Entrando aqui ó, pelo íon renal. Nós temos veia renal. Veia renal. Nós temos plexo renal. Plexo renal. E nós temos os ureteres saindo aqui. Ou seja, o hilo renal é aquela região do nosso rim, mais precisamente na margem medial do rim, pela qual vai entrar a artéria renal, pela qual vai sair a veia renal e pela qual vai sair o ureter e vai entrar o plexo renal. Beleza. Vamos lá, gente. O nosso rim, ele tem basicamente o tamanho de um sabonete. Tamanho de um sabonete, 0,5% da nossa massa do corpo. Ou seja, é uma coisa bem significante em relação a tamanho e massa. Só que o rim, ele recebe, por mais que ele tenha, ele concentre 0,5% da nossa massa e tem o tamanho de um sabonete, ele recebe 25% do nosso débito cardíaco. O que é débito cardíaco, gente? A quantidade de sangue que é bombeada pelo coração a cada minuto. Ou seja, daquela quantidade bombeada por minuto pelo coração, 25% disso é direcionado para os rins, que tem o tamanho de um sabonete. Ok? E eu falei que a margem medial do nosso rim é côncava e vai entrar quem? Artéria renal, que é uma ramificação, né? Lá da artéria aorta abdominal. Vai levar esse sangue arterial lá para os nossos rins. Está levando sangue para quê? Para filtrar, digamos assim, certo? Porque quem é filtrado é o plasma. Mas essa artéria renal está levando o sangue justamente para que ocorra um processo de filtração lá nesse órgão. E se o sangue vai, ele tem que voltar. Ele volta para o meio de quem? Da veia renal. Certo? Artéria renal leva sangue arterial, veia renal volta com sangue venoso. E vai levar para onde? Para a veia cava inferior. Ó, artéria renal aqui, certo? Sendo originada a partir da artéria aorta abdominal. E a veia renal aqui, ó, desembocando na veia cava inferior. Show de bola? Vou tirar então esse espaço aqui de mostrar. Alguém que falou sobre controle do débito urinário por causa de inervação simpática com vocês? Vou mudar melhor. Alguém falou sobre inervação de rim com vocês? Algum professor? Não falou sobre noradrenalina, que diminui a quantidade de gordura produzida? Falou? Quando a gente fala de inervação dos nossos rins, vocês estão vendo esse raminho aqui? Esses são neurônios que vão inervar o nosso rim, que são neurônios simpáticos. Você já estudou o sistema nervoso aqui? Então vamos lá. Para a gente entender como é que a adrenalina vai chegar lá no nosso rim, a gente tem que entender um caminho lógico. Na nossa medula espinhal, a gente tem a medula espinhal aqui, medula espinhal. Os corpos celulares de neurônios simpáticos estão localizados em segmentos torácicos e lombares. A nossa medula espinhal é dividida em cervical, torácico, lombar e sacral. Ok? Os corpos celulares de neurônios simpáticos estão aqui, ó. Esses corpos celulares vão emitir ramos, axônios, que vão se comunicar com gânglios, gente. Gânglios. Calma que vai fazer sentido. E esses gânglios vão emitir axônios que vão se comunicar, por exemplo, com o nosso rim. Show de bola? Sistema nervoso autônomo se comunica com o órgão por meio de dois neurônios. Um neurônio pré-ganglionar, antes do gânglio, e um neurônio pós-ganglionar, depois do gânglio. Ok? Show de bola? E só uma pergunta.
O que vai liberar aqui no rim, propriamente dito? Vai ser noradrenalina, norepinefrina, tanto faz, a mesma coisa. Noradrenalina. Agora eu vou fazer uma pergunta mais lógica para vocês. Numa situação de estresse, numa situação de medo, você está fugindo, por exemplo, de um leão. Situação. Você acha que você tem a tendência de mijar ou a tendência de não mijar? Não mijar. Imagina lá, no meio do leão, nossa, vontade de mijar cacete. Não, né? Você vai ter que esperar. Por que isso acontece? Quando você tem descarga adrenérgica, por exemplo, numa situação de luta e de fuga, você vai liberar muita norepinefrina aqui no rim. E a norepinefrina vai agir onde? Em vasos sanguíneos, promovendo vasoconstrição. Aí vai atuar na frente. Oi? Vai atuar na frente, que faz a vasoconstrição para Então, vai atuar em vários vasos que vão levar a irrigação para o nosso rim. Não vai ser só na ferente, em outros vasos também. Porque aqui nesse vaso nós temos receptores alfa-1. Precisa saber disso? Não. Mas a norepinefrina, liberada por esse neurônio pós-ganglionar, vai agir nesse receptor alfa-1. E fazendo vasoconstrição, o que vai acontecer? Vai levar menos sangue para o nosso rim. Menos sangue no nosso rim, menos urina é formada. Show de bola? Então vamos lá. Tudo se inicia então da nossa medula espinhal, onde os corpos celulares de neurônios simpáticos estão aqui. Eles vão emitir axônios que vão se comunicar com o gânglio, e esses gânglios vão levar os axônios para o rim, onde vai liberar a norepinefrina. Vou melhorar isso. Olhem para cá rapidinho. Está todo mundo conseguindo chegar? Medula espinhal, dividida em segmentos cervicais, torácicos, lombares e sacrais. Ó, eu falei que os corpos celulares de neurônios simpáticos estão onde? Em segmentos torácicos e lombares, certo? Ó, tá vendo esse órgãozinho que a gente tem interesse? Quem é ele? É o nosso rim, certo? Olha, eu vou pegar esse axônio aqui do neurônio pós-ganglionar, vou chegar com um gânglio. Olha o gânglio renal aqui. Esse neurônio simpático que está nesse segmento torácico vai levar o axônio até esse gânglio renal. O neurônio pós-ganglionar vai levar a inervação simpática para o rim. Da mesma forma que a gente tem essa inervação, a gente tem essa aqui, ó. Neurônio presente no gânglio aórtico renal. Ou seja, neurônios presentes aqui em segmentos torácicos vão levar axônios para esse gânglio aórtico renal, e esse gânglio aórtico renal vai levar o axônio para o rim. Essas são as formas de liberar a norepinefrina no nosso rim. Ok? Mas se vocês não quiserem saber nada disso, eu só falei mostrar a forma lógica de como as coisas funcionam. Lembre que a norepinefrina liberada no nosso rim vai promover vasoconstrição. E a vasoconstrição vai diminuir o débito urinário, a formação de urina. Show? A gente estava falando de margem medial dos nossos rins. Eu falei que todas essas estruturas vão entrar ou vão sair dessa margem medial, ok? Então, artéria renal, veia renal, plexo renal e nós temos ureter. Show de bola? Vamos focar então agora no nosso rim. Eu falei que a gente tem uma face, qual é o nome dessa face? Face anterior. Eu vou remover ela, ok? Removendo a face anterior do rim. Está todo mundo conseguindo perceber que existem diferentes partes do nosso rim? Olha, você concorda comigo que essa parte que é diferente dessa? Todo mundo concorda? Eu já vou adiantar para vocês. Essas partes diferentes são devido a diferentes partes do néfrons dessa parte. Estou confuso, né? O que eu quero dizer? Essas partes aqui, ó, essa parte destacada em azul, tem segmentos, tem partes dos néfrons específicas. Sendo que essa outra parte aqui tem outras partes específicas dos néfrons. A gente vai falar de néfron, eu vou comentar com vocês. Todo mundo já sabia o corpúsculo renal? O corpúsculo renal, por exemplo, vai ficar aqui, ó, no córtex renal. Na verdade, o corpúsculo renal envolve a cápsula do Bowman e o coronel. Beleza? Mas a gente vai chegar lá. Então, beleza. Essas diferentes partes macroscópicas do rim é devido a diferentes partes dos néfrons nessas partes. Tá confuso?
Não. A gente vai conseguir chegar lá. Nosso rim aqui, ele é composto por uma parte mais superficial, que é chamada de quê? Parte cortical, córtex. Córtex renal, certo? E uma parte mais interna, que é chamada de quê? Medula renal. Essa medula renal, ela é organizada em um formato piramidal. Por isso que a gente fala aqui, a medula renal é organizada em pirâmides renais. Olha as pirâmides renais aqui. Pode se chamar de cálices? Oi? Cálices? Não, os cálices são outras coisas. Beleza? Então, duas regiões de interesse no nosso rim. Nós temos o córtex renal, essa parte mais externa, superficial, e nós temos essa parte mais interna, que é chamada de quê? Olha lá, gente. Medula, ou pirâmide renal. Essa pirâmide renal ela é organizada em uma parte, uma base mais larga, e um ápice, uma parte mais afunilada. A base é chamada de base, e o ápice é chamado de papila. Papila renal. Papila renal. Ok? Eu já adianto para vocês. As papilas renais são torneirinhas. O que isso quer dizer? A urina que vai ser formada, ela provém, na verdade não a urina ainda, mas as gotinhas, digamos assim, ó, de filtrado, elas vão ser direcionadas para os cálices menores que a gente vai mencionar. Ok? A papila é uma torneirinha que vai levar o filtrado para essa região aqui que é o cálice menor. Para essa estrutura. Ok? Ou seja, quando a gente for pensar em medula renal, nós temos aqui a pirâmide renal e esse ápice dela aqui é chamado de papila renal. Eu quero que vocês saibam que a papila é uma torneirinha. É uma torneirinha que vai levar o filtrado lá para o cálice menor. Preciso saber o que é cálice menor agora? Não. Eu só quero que vocês tenham isso em mente, que a papila é a área de drenagem. Show? É uma torneirinha. Vai lá. Eu vou terminar aqui com um slide e mostro nas peças para vocês. Pode ficar tranquilos. Vai de novo, gente. Parte mais externa, qual é o nome? Parte mais interna. Que dá assume um formato de pirâmide, chamado de pirâmide renal. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês se atentem. Está vendo que essas pirâmides elas são separadas por esses tecidos aqui? Alguém sabe qual é o nome desse tecido? Coluna renal. A coluna renal é uma projeção do córtex renal que vai dividir as pirâmides renais. Ok? Ou seja, nós temos coluna renal aqui, nós temos coluna renal aqui, aqui, ou seja, separando todas as pirâmides renais. São projeções corticais. Beleza. Alfinete aqui, gente. O que você daria de nome? Papila renal. Coluna renal. Show de bola? Dúvidas por enquanto? Outra coisa que eu me esqueci de falar com vocês. Os rins, eles são revestidos por 3 camadas. Todo mundo sabe dizer quais são as camadas que vão revestir os rins? A camada mais superficial. Qual é o nome dela? Face renal. Rinzinho aqui, bonitinho. Tem 3 camadas envolvendo o rim. Bem bonito aqui, ó. Nós temos a mais superficial, que é chamada de face renal. Face renal. Nós temos a camada intermédia, que é chamada de cápsula adiposa. E nós temos a terceira e mais profunda, que é chamada de cápsula o quê? Fibrosa. Vocês têm que ter isso em mente na prova teórica. Vai lá. Camada mais profunda que está em contato com o córtex. Cápsula fibrosa. Camada intermédia. Cápsula adiposa. É a superficial. Face renal. Face renal. Essas cápsulas, gente, elas vão atuar no processo de fixação do rim na cavidade abdominal, bem como na proteção
Todo mundo aqui já ouviu falar de anorexia? Anorexia, quando a pessoa tem um estudo em relação à própria imagem, ela acaba não comendo, perdendo muita quantidade de tecido adiposo. A cápsula adiposa ela é formada por quê? Por tecido adiposo. E essa pessoa ela tem uma tendência a ter nefroptose. O que é isso? Lembra que eu falei com vocês que as cápsulas vão atuar na fixação do rim na cavidade abdominal? Se ela tem um enfraquecimento da cavidade, da cápsula adiposa, esse rim tem a tendência de cair. Num quadro conhecido como nefroptose. Nefroptose. A título de curiosidade para vocês. Ok? 3 camadas envolvendo os rins, então. Não esqueça. Face renal, cápsula adiposa, cápsula fibrosa. Show? Vamos lá. Outra estrutura de interesse que a gente precisa ter em mente aqui. Vocês estão vendo aqui as papilas renais vão desembocar essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são os cálices menores. Show de bola? Cada papila vai drenar para um cálice menor. Ok? O que vocês precisam saber? Quando o filtrado chega aqui no cálice menor, ele passa a ser denominado de urina. Ok? Ou seja, quando o filtrado, o nefro vai filtrar, antes de chegar no cálice menor, não é urina, viu gente? É filtrado. Filtrado glomerular. Agora, se chegou aqui no cálice menor, é chamado de urina. Show de bola? E por que tem essa diferença? Eles chamam só de urina que está no cálice menor, do cálice menor para frente. Por quê? Porque nessa estrutura, cálice menor, cálices maiores, a gente não tem reabsorção. Ok? Tudo que está aqui é para ser jogado fora. Tudo que está aqui é para ser eliminado. Então, chamam de urina só quando chegar aqui no cálice menor. O cálice menor, ele vai drenar urina para onde, gente? Para o cálice maior. Certo? E o cálice maior, ele vai drenar urina para onde? Para a pelve renal. Mas vocês são confusos. O que é a pelve renal? É uma cavidade de drenagem do urina. Na verdade, cálice menor, cálice maior, pelve renal e ureteres nada mais tem como função do que drenar a urina. Show de bola? Então, beleza. Olhem para mim o caminho que o filtrado vai percorrer desde a papila renal. Papila renal, pelve e ureter. Show de bola? Tá. Uma coisa que a gente vai ter que focar agora, que é uma coisinha mais chatinha, é em relação à irrigação. Vamos lá, gente. Qual que é o caminho pelo qual o sangue que está na horta vai fazer pelo nosso rinzinho? Eu falei o nome do primeiro vaso que vai conduzir sangue arterial para o nosso rim. Qual é o nome dele? Artéria renal. Certo? Essa artéria renal, ela vai se dividir em artérias segmentares, que vão para diferentes segmentos aqui no nosso rim. Ok? Artéria renal vai se dividir em quê, então? Segmentares. Artérias segmentares. As artérias segmentares, elas vão passar nessas regiões e elas são chamadas de artérias interlobares. Mais um conceito aí para a gente saber. O que é lobo renal? Lobo renal. Porque para a gente entender o que é uma artéria interlobar, a gente vai ter que saber o que é o lobo renal. De forma bem técnica, o lobo renal é uma fatia de pizza. É uma fatia de pizza.
córtex renal, vai englobar a pirâmide renal e vai englobar metade das colunas renais de cada lado das pirâmides, ou seja, isso aqui e isso aqui. Show de bola? Esse conjunto de estruturas é chamado de lobo renal, ok? Então vai lá, lobo renal, fala pra mim, o que forma o lobo renal, gente? O que eu estou destacando aqui? Pirâmide. Isso aqui. Coluna renal. E olha lá. Renal. Como eu disse para vocês, artéria renal, artérias segmentares. E nós temos aqui essas artérias segmentares se dividindo, passando aqui por entre os lobos renais. Por isso que são chamadas de artérias interlobares, ok? Então, seguindo o caminho. Artérias segmentares vão se dividir em artérias interlobares. E essas artérias interlobares vão passar por onde, gente? Por entre os lobos renais, ok? Agora, a artéria segmentar é a mesma coisa que se renal? Não entendi? A artéria segmentar é a mesma coisa que se renal? É outra? Originada a partir da alta renal. Continuando. Artérias interlobares, certo? Vocês estão vendo que elas começam a se arquear próximo à base da pirâmide? Por isso que elas passam a ser chamadas de artérias arqueadas. Artéria renal, artéria segmentar, vai se dividir aqui, por exemplo, em artérias interlobares, e aqui próximo à base da pirâmide, a gente vai ter as artérias arqueadas. Artérias arqueadas. Show? Elas formam literalmente um arco. Desenhando uma pirâmide renal, nós temos as interlobares aqui, e quando elas chegam aqui próximo à base, elas passam a ser chamadas de artéria arqueada. Show de bola? Artéria arqueada é isso tudo. E agora está um esquema, gente, vocês precisam saber disso, porque as artérias arqueadas, elas darão origem às artérias interlobulares. Cuidado para não confundir, viu? Artérias interlobares com artérias interlobulares. Show de bola? Está todo mundo conseguindo ver aí? Está todo mundo conseguindo ver esses vasinhos que são originados a partir de uma artéria? E a artéria arqueada, e a artéria arqueada vai emitir esses ramos aqui para o córtex renal. Quais são esses ramos? As interlobulares. Show de bola? Agora que vai ficar legal. Agora que vai fazer sentido. As artérias interlobulares que vão dar origem à arteríola aferente, que é aquela arteríola que vai chegar propriamente dito, lá no nosso corpúsculo renal. Então vamos lá, de novo, gente. Sangue está lá na minha aorta. E a aorta se dividiu em artérias renais. Então no caminho, até chegar na arteríola aferente. Artérias segmentares. Bom, de novo aqui, ó. Olha para mim, por favor. Nós temos qual artéria aqui? Qual artéria? Artéria renal. Vai se dividir em segmentares. Essa segmentar vai se dividir em quê?
das intramodulares. Próxima base aqui da pirâmide renal, nós temos quem? Arqueada. E essa artéria arqueada vem de vários ramos. Quais são eles? Interlobar. E esses ramos interlobulares vão dar origem a qual arteríola? Aferente. Show de bola? Então vamos lá, gente. Agora fica um pouquinho, talvez, mais difícil. Porque a gente tem que fazer com que esse sangue todo volte, né? Certo? A arteríola aferente vai dar origem a qual capilar, gente? Vocês lembram disso? Arteríola aferente. Vocês concordam comigo que ela vai ser direcionada para o corpúsculo renal? Consegue vocês? Melhor. Ó, eu estou supondo que essa aqui seja a arteríola aferente. Essa daqui, ó. Está todo mundo vendo o professor aí? Arteríola aferente. A arteríola aferente ela vai se dividir nesse tucho capilar. Vocês lembram disso? E esse tucho capilar vai ser envolvido pela cápsula de Bowman, que a gente ainda vai falar. Ok? Então vamos lá. A arteríola aferente vai dar origem a quê? Glomérulo. Glomérulo, que é o tucho capilar envolvido pela cápsula de Bowman. Ok? A arteríola aferente deu origem ao glomérulo e esse glomérulo vai promover a comunicação da arteríola aferente com a arteríola referente. Olha que questãozinha bonita. O único lugar no nosso corpo que tem a união de duas arteríolas por meio de um capilar é no rim, gente. Geralmente o capilar vai unir o quê? Uma arteríola a uma vênula. Aqui no nosso rim é o único local no nosso corpo que a gente tem a união de duas arteríolas por meio de um capilar, que é o glomérulo. Vamos lá. Para não ficar muito confuso. A artéria interlobular deu origem à arteríola aferente, certo? Origem à arteríola aferente. E essa arteríola aferente vai dar origem ao glomérulo. O glomérulo vai promover a comunicação da arteríola aferente com a arteríola referente. Show de bola? Posso continuar? A arteríola aferente, então, vai dar origem ao glomérulo, e o glomérulo vai se comunicar com a arteríola referente. Agora que está acabando. A arteríola referente, ela vai dar origem a dois capilares. Nós temos os capilares peritubulares e nós temos os capilares retos. Algumas pessoas chamam de arteríolas retas. Algumas crianças. Show? Calma. O que são os capilares peritubulares? Os capilares peritubulares, como o próprio nome diz, são aqueles capilares que estão perto do túbulo renal. Ou seja, estão perto do túbulo contorcido proximal, da alça de rim, do túbulo contorcido distal. Não olhem para tudo nessa imagem. Olhem apenas para o meu cursor. Aqui, a gente está vendo qual arteríola, gente? Mais espessa é a arteríola aferente. Arteríola aferente, certo? Fala para mim o que é esse aqui. O glomérulo. Quem que o glomérulo vai estabelecer conexão com a arteríola aferente e referente? Certo? Vamos seguir a arteríola referente. Olha só, a arteríola referente, ela vai emitir vários capilares peritubulares que vão literalmente abraçar o túbulo renal. Está vendo essa rede de vasos sanguíneos vermelho aqui? Isso aqui são os capilares peritubulares originados a partir da arteríola referente. Pegou? Pegou mesmo? Você pode dar uma relação na arteríola aferente, a De novo? Vamos lá. Na verdade, eu vou deixar vocês só. Vamos lá.
Renal vai se dividir Segmentar. em artérias segmentares. As artérias segmentares vão se dividir em quê? Que vão passar por entre os lóbulos renais. As fatias de pizza, lembra? Beleza. As artérias interlobais, elas vão se arquear próximo à base da pirâmide, formando quais artérias? Artéria arqueada. Essa artéria arqueada, ela vai emitir ramos do córtex, são chamados de ramos ou artérias interlobulares, não é interlobal, artérias interlobulares. Quem que vai dar origem à arteríola aferente? São esses ramos aqui, ou seja, são as artérias interlobulares. Show de bola? Ó, se eu falei, quem que vai dar origem à arteríola aferente? A interlobular. Olha ela aqui. Se eu estou vendo essa aqui que é aferente, eu sei quem que é essa daqui. Essa aqui é interlobular. E se eu sei quem que dá origem à interlobular, quem que é essa aqui? Arqueada. Na peça a gente vai precisar saber desses conhecimentos para a gente falar, essa aqui é uma artéria interlobular, essa aqui é uma artéria arqueada. A gente precisa ter em mente esse percurso do sangue no nosso rim. Show de bola? Beleza. Eu falei que o glomérulo vai estabelecer conexão da arteríola aferente com a arteríola Referente. e a arteríola aferente vai dar origem a quais capulares? Olha eles aqui, ó. A gente não precisa de ver nada, é só olhar. Olha a arteríola referente aqui, ó. Está todo mundo vendo a arteríola referente? Ela vai emitir vários ramos de capilares periculares. Eles estão perto, por isso que é péreo. Eles estão perto do tubo renal. Olha lá. Show? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza. E para a gente saber o caminho de volta do sangue, gente? Porque esses capilares periculares, eles vão se comunicar uma veia. Olha lá, faz o caminho contrário para mim. Capilares periculares estão aqui. Nós temos, ó. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Ao invés de ser uma artéria interlobular, a gente vai ter o que agora? Interlobar. Uma veia interlobular. Ao invés de ter uma artéria arqueada, a gente vai ter o quê? Uma veia arqueada. Ao invés de a gente ter uma artéria interlobar, a gente vai ter o quê? Veia interlobar. A gente não tem veia segmentar. A veia interlobar vai cair direto na veia renal. Tá, só para ficar assim, eu acho. Não tem veia segmentar. Última vez. A artéria renal vai se dividir em artérias segmentares, que vão se dividir em artérias interlobais. As artérias interlobais vão dar origem à artéria arqueada. E a artéria arqueada vai emitir alguns ramos do córtex. Interlobulares, ok? Artérias interlobulares. E as artérias interlobulares vão dar origem a qual arteríola? Aferente, que vai ser direcionada para qual parte do nervo? Lá para o nosso corpúsculo renal. A gente vai falar ainda, ok? Ou seja, a arteríola aferente. Nós temos o glomérulo, que vai estabelecer conexão da arteríola aferente com qual arteríola? Arteríola eferente. E essa arteríola eferente, ela vai dar origem a quais vasos? Eu falei. Os capilares periculares, principalmente. Capilares periculares. Os capilares secos. São grandes em menos quantidade, menor quantidade. Então, beleza. Agora, o que a gente vai pegar? Esse capilar aqui e vai fazer o sentido contrário desses nomes. Então, o capilar peritubular vai se unir a quem? Veio o quê? Interlobular. A
veia interlobular vai drenar sangue para onde? Para a veia arqueada. A veia arqueada vai levar sangue para onde? Veia interlobular, interlobar. E a veia interlobar vai direcionar o sangue diretamente para onde? Veia renal. Ficou confuso, mas deu para entender. Deu? Estou acreditando em você. Alguém tem dúvida? Porque já falou dos capilares ventriculares, já da veia interlocular, já os outros processos, como o capilar. Aqui a gente tem que ter meio que uma noção de que nossas artérias, elas se comunicam com as veias por meio de capilares. São conectados, ou seja, são conectados, são todos fechados, entende? Por exemplo, nós temos uma artéria aqui que vai se dividir em arteríolas, nós temos capilares que vão comunicar essas arteríolas com quem? Com vênulas, e essas vênulas vão se conectar com as veias, certo? Você está querendo me perguntar por que eu não falei sobre vênula? Não, porque você não voltou no glomero, Ali, ela tá falando da peritubular. Capilar peritubular para. Não é? Ah não, porque a gente não tem veia referente, porque a gente não tem veia referente. então vai além do glomero. Não Vai vai. direto para A gente volta assim por meio de veias interlobulares. Esse é o caminho de volta. Ok? Esse é o caminho, gente. Show? Então vamos lá. Antes da gente pular para a ureter, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre néfron. Gente, néfron é a unidade morfofuncional. Unidade morfofuncional dos seus rins. Ou seja, é aquela unidade que vai ser responsável por dar forma e função para os nossos rins. O néfron ele é composto por dois componentes. Quais são eles? Nós temos o primeiro, o corpúsculo renal. Nós temos o túbulo renal. Show de bola? O néfron é composto somente por esses componentes. Ah, mas calma aí. O corpúsculo renal tem quantos componentes? Nós temos a cápsula de Bowman ou glomerular. E nós temos, o que mais? Que vai originar das arteriolas aferentes, que vai ser originado a partir da arteriola aferente. E o glomérulo. Cápsula de Bowman e glomérulo vão compor o nosso corpúsculo renal. E agora a gente também tem o túbulo renal. O que vai fazer parte do túbulo renal? Primeiro, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, e nós temos túbulo contorcido distal. Ducto coletor faz parte de néfron? Não. Tá bom? Mas a gente ainda vai falar sobre ducto coletor e ducto papilar. Mas isso não faz parte do néfron. Ok? Vamos lá. Fala pra mim aí, gente. Componentes do corpúsculo renal. O que eu estou destacando aqui? Cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Ok? Todo mundo concorda comigo que essa cápsula glomerular, ela possui uma camada interna, olha lá no quadro, uma camada interna e uma camada externa. Ok? Nós temos a camada visceral e a camada parietal. E entre essas camadas nós temos um espaço. Alguém sabe o nome desse espaço? Ultrafiltrado, um espaço do ultrafiltrado. É o espaço capsular, ou espaço de Bowman. Ok?
é o espaço que está dentro das camadas da cápsula de Bowman. Show de bola? Então vamos lá. Cápsula de Bowman, gente. Cápsula de Bowman. Ela possui uma camada mais interna, que é chamada de camada o quê? Visceral. E nós temos uma camada mais externa, que é chamada de quê? Camada parietal. E entre essas camadas aqui, ó, nós temos um espaço. Qual que é o nome desse espaço? Espaço de Bowman ou espaço capsular. É literalmente o filtrado vai passar por esse espaço. O plasma, na verdade, o sangue está aqui no glomérulo. Devido à pressão do sangue na parede desse glomérulo, o plasma tende a sair. E esse plasma ele consegue chegar aqui no espaço de Bowman, ou no espaço capsular. Show de bola? Exatamente. Esse é o processo inicial da formação da urina. Mas a gente não chama de urina por enquanto. Então, chama de urina quando chega lá no cálice canal. Show? O que a gente vai encontrar aqui na camada visceral, gente? Prova teórica para vocês. Os podócitos, que são células que vão literalmente abraçar o nosso glomérulo. Esses podócitos, eles vão abraçar esse vaso sanguíneo do glomérulo, que são as células que vão compor a nossa camada visceral da cápsula de Bowman. Ou seja, quais são as células que a gente tem aqui então? Os podócitos, que vão abraçar o glomérulo. Show de bola? Podemos prosseguir? Glomérulo, a gente tem que entender que glomérulo é um tecido capilar. São só vasos sanguíneos. A cápsula de Bowman vai englobar o glomérulo, certo? E essas duas estruturas juntas vão formar o que a gente chama de corpúsculo renal. É isso que a gente tem. Eu respondi essa pergunta? Beleza, gente. Só para vocês terem uma ideia, sabe quantos litros de plasma são filtrados por dia pelo nosso rim? 180 litros em nós homens. Um pouco menos das mulheres, 150 litros. Mas por que a gente não faz xixi então de 180 litros por dia? Reabsorção. Porque a gente tem mais de 99% de absorção. Show de bola? E quais são as partes aqui do nosso néfron que vão promover essa questão de absorção? Fala para mim. Na verdade, a maioria dessas partes. Tubo renal, no geral. Nós temos quais componentes do tubo renal aqui, gente? Tubo contorcido proximal. Nós temos aqui a alça de Henle, a parte descendente. E nós temos a parte ascendente, certo? Nós temos por fim aqui, qual a estrutura? Tubo contorcido distal. E esse tubo contorcido distal, gente, vai levar esse filtrado para onde? Para o duto coletor. Beleza? Agora, lembra que eu falei no início da aula que existem diferentes, o aspecto visual do nosso rim, olhando para ele aqui. A gente não consegue ver que são partes diferentes? Porra, isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui é diferente disso aqui. Todo mundo concorda comigo? Agora a gente vai entender o porquê. No nosso córtex renal, a gente tem a presença de corpúsculo renal e de tubo contorcido proximal e distal. Vamos lá. O que eu tenho no meu córtex renal, gente? No córtex renal, que foi aquela região que eu já falei para vocês, córtex renal, córtex renal, córtex renal, córtex renal.
a gente vai ter o que nele? Corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. Ok? Show de bola? Ó, mostrando essa imagenzinha para vocês. Tá vendo esse corpúsculo renal aqui? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Lembrando, o corpúsculo renal é a parte de válvula mais glomérulo. Está dentro do córtex. Tá vendo? Não é à toa que está desenhado aqui, ó. Nessa parte do córtex renal. Você manda pra gente? Mano, Por favor. show? O que mais eu tenho aqui no nosso córtex renal? Olha o túbulo contorcido proximal aqui, gente. Tá todo mundo vendo? Olha o túbulo contorcido distal aqui. Tá todo mundo vendo? A alça de Henle, ela vai descender do córtex renal até a nossa medula renal. Todo mundo conseguiu enxergar? Ó, corpúsculo renal vai estar onde? No córtex ou na medula? No córtex. Bem como o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal. Olha aqui, ó. Aqui no córtex. Está todo mundo conseguindo ver essas diferentes áreas aqui, ó? Essa aqui está numa cor e essa aqui está em outra. Está todo mundo conseguindo? Essa aqui é o córtex, essa parte. E esse aqui, essa partezinha aqui, é a nossa medula. Show de bola? Corpúsculo renal, está onde? No córtex. Túbulo contorcido proximal está onde? Túbulo contorcido distal está onde? No córtex. E a alça de Henle, ela vai descer do córtex renal até a nossa medula. E vai voltar para onde? Vai voltar para onde? Volta para o córtex. Para formar quem? O contorcido distal. Exatamente. Isso é microscópio, né? É, por isso que essas peças aí a gente vai fugir. A gente consegue ver. Assim, quem vai falar para ele tanto perto do contorcido quanto da alça de Henle. Exatamente. Beleza, gente. Eu falei do duplo. Na verdade, o túbulo contorcido distal, ele está presente em qual parte do rim? O túbulo contorcido distal, tem qual parte do rim? E ele vai levar o filtrado para onde? Para o ducto coletor. E o ducto coletor, olha aí, gente, ele se estende desde onde até onde? Do córtex à medula. Show de bola? E na medula aqui, lembra que aquela porção mais afunilada da medula, qual é o nome dela? Essa porção aqui, ó. A papila renal. Os ductos coletores, esses ductos coletores aqui que eu estou demonstrando para vocês, vão desembocar nesses ductos papilares. Ou seja, a papila renal está cheia desse ducto papilar. Ó, o ducto coletor aqui, ó, levando o filtrado lá para o ducto papilar, na papila renal. Show? Dúvidas por enquanto? E o cálculo renal? Será que ele passa por aquilo? Desde o córtex. Meu Deus. Até a papila renal, né? A conexão com os musculares. Exatamente. Essa é a visão que vocês têm, gente. Ó, o ducto papilar vai levar o filtrado lá para o cálice menor. E lá no cálice menor, esse filtrado vai se chamar de quê? Urina. Assim que essa urina é formada, ó, vai percorrer todo aquele caminho do sangue que eu mostrei para vocês, até chegar lá no glomérulo. Lá no glomérulo, chegou lá no glomérulo, esse sangue que está aqui vai exercer uma pressão contra essa cápsula de válvula e esse plasma vai ser extravasado aqui no espaço capsular. Chegando aqui no espaço capsular, ele vai percorrer todo esse percurso. É claro que 99% do que é passado aqui no plasma vai ser absorvido. Tudo que vai ser absorvido, tudo não,
vai passar por esse processo até tomar urina. Show de bola? Ou seja, tudo no tecido distal, tudo coletor, levando desde o córtex até a medula renal. Chegou da medula renal, na região da papila, faz conexão com o ducto papilar. E o ducto papilar leva para o cálice menor. Show? Continua aqui, gente. Eu só queria falar mais uma coisa em relação ao néfron para vocês. Existem dois tipos de néfrons. Nós temos néfrons corticais e néfrons justamedulares. Pode apagar? Vai lá, gente. Néfrons. Nós temos dois tipos de néfrons. Nós temos os corticais e os justamedulares. Qual que é a diferença desses néfrons? Os néfrons corticais possuem alça de Henle curta. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Um néfron cortical. Nós temos aqui, ó, um néfronzinho bonitinho. E olha como a alça de Henle dele é curtinha, ó. Parece longa, né? Parece longa. Eu vou mostrar o outro para vocês. Olha o néfron justamedular. Olha como a alça de Henle dele é longa, é comprida. Certo? Então, a diferença entre néfrons corticais e justamedulares está no tamanho da alça de Henle. Ok? Sendo que nos justamedulares, nessa parte ascendente da alça de Henle, nós temos uma parte primeiro que é delgada, seguida de uma parte mais espessa. Ok? Essa é a diferença. Sendo que o cortical só tem a parte espessa, não tem a parte delgada. Show de bola? Dúvidas por enquanto? É, isso, exatamente. Uma coisa que a gente vai precisar falar. O professor falou sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona com vocês? Falou? Já falou sobre o aparelho justaglomerular? Vamos lá. A angiotensina vai a vasoconstrição, vai atuar na região. Isso. Enzima, renina, Quer que eu fale? Pode falar? Então tá. Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Primeiro de tudo, a gente vai ter que saber de onde que essa renina vem. Eu já adianto para vocês. Essa renina vai vir lá de qual órgão que a gente está vendo agora? Hã? A renina vem lá dos nossos rins. Vem lá dos nossos rins, ok? E a gente tem que entender o que é mácula densa. Calma, vai fazer sentido. Mácula densa. E células justaglomerulares. Vamos lá. Está todo mundo vendo aqui bonitinho? Vocês estão vendo essa conformação celular que a gente tem aqui? Essa conformação celular é um corte da parte final da nossa alça de Henle. Ou seja, aqui é a nossa alça de Henle. Está todo mundo conseguindo observar? Nós temos a alça de Henle. Tem uma peça que está para lugar isso, presta atenção aqui. A alça de Henle. A parte final da alça de Henle. Qual que é o nome dessa artéria aqui, ó? Que é mais grossa, que eu falei para vocês? É a aferente. Ok? A artéria aferente. Está vendo que essas células estabelecem contato com essas células aqui? Todo mundo está conseguindo chegar? Ou seja, existe uma relação íntima entre a alça de Henle, ou melhor, a parte final da alça de Henle, aqui mais precisamente, e essas células aqui da artéria aferente.
Células justaglomerulares são as células musculares lisas presentes na arteríola aferente. Essas células aqui, ó. E as células da mácula densa são as células com esse formato cúbico, mais cúbico aqui, que está em contato com as células justaglomerulares. Ou seja, o que eu quero que você saiba? A mácula densa é na parte final de qual estrutura do nervo? Da alça de Henle. Algum professor falou que é tudo no conduzido distal com vocês? Porque algumas referências de livros trazem que ou é na parte final da alça de Henle ou é no túbulo conduzido distal. O livro de referência do Dr. está falando que é na parte final da alça de Henle. Nós temos aqui as células justaglomerulares que estão em qual parte? Na verdade, estão onde? Eu falei com vocês. Na arteríola aferente. Então, beleza, ó. Células da mácula densa estão em contato com células justaglomerulares. Show? Mácula densa presente na parte final da alça de Henle. E essas células justaglomerulares, que são células musculares lisas modificadas da arteríola aferente. Show de bola? O que eu quero que vocês saibam agora? Essas duas coisinhas, as células da mácula densa e as células justaglomerulares, juntas, elas são chamadas de aparelho justaglomerular. Show de bola? E o que esse aparelho justaglomerular vai fazer? Produzir a enzima renina. Ou seja, isso aqui, ó, essa parte, a mácula densa e as células justaglomerulares, em conjunto, vão fazer essa produção da enzima renina. Posso apagar? Vamos lá agora. A gente sabe então de onde vem a enzima renina. Cadê uma peça? Eu vou ver essas peças com vocês. Essa aqui tá boa. Olha lá também. Olha. Justaglomerular. O aparelho justaglomerular. Aqui as células justaglomerulares junto com a mácula densa se chamam aparelho justaglomerular. Ó, analisando essa pecinha aqui, ó. Nós temos representação de que aqui, gente? De um corpúsculo o quê? De um corpúsculo renal. Olha quem está aparecendo aqui, ó. Vamos lá. Sofritinho aqui nesse trem aqui. O que vocês falariam? Alça de Henle, final. Aonde o alfinete? Não, a mácula densa. A mácula densa aqui, ó. Desculpa. O que vocês falariam que era aqui, ó? Mácula densa, certo? Essa mácula densa pertence a qual parte, por exemplo, do nervo? Essa aqui é a parte. Final da alça de Henle. Essa aqui é a parte final da alça de Henle. Cuidado, não é a alça de Henle toda. Certo? Olha, na minha percepção, analisando aqui, essa seria a arteríola aferente, viu? E qual seria o nome dessas células aqui, da arteríola aferente? Que são as células musculares lisas modificadas desse vaso. Show de bola? O aparelho. Isso. Então vamos lá. A renina, vamos lá. A gente já sabe que são os rins, mais precisamente o aparelho justaglomerular, que vai produzir essa enzima, certo? O nome desse sistema, né? Sistema renina-angiotensina. De onde vem essa angiotensina? Primeiro, nós temos um rinzinho aqui produzindo a renina, e nós temos o nosso fígadozinho, que vai produzir angiotensinogênio. Angiotensinogênio. A renina, ela vai atuar sobre o angiotensinogênio no nosso sangue já, viu gente? Ó, renina foi liberada no nosso sangue, angiotensinogênio foi liberado no nosso sangue. A renina vai atuar na ativação do angiotensinogênio. Ou seja, a gente vai ter a formação de quê? Angiotensina 1. Certo?
E existe uma enzima que está na parede do vaso sanguíneo que é chamada de ECA. ECA. Qual que é essa enzima aqui, gente? Enzima conversora de angiotensina. Exatamente, a enzima conversora de angiotensina. Não. Isso. Enzima conversora de angiotensina. Que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina o quê? 2. A angiotensina 2. Essa porra aqui, gente, é 40 vezes mais potente do que a norepinefrina para elevar a sua pressão arterial. Show de bola? Tipo, é um potente vasoconstritor. Quando a gente pensa em losartana, alguém aqui tem hipertensão? Não. Alguém conhece? Alguém toma losartana? Sim. Pois é. O losartana, ele vai impedir, né, esse angiotensina 2, essa angiotensina 2, de se ligar ao seu receptor. Show de bola? Constritor. Na verdade, isso é longo prazo, a noradrenalina é a curto prazo. Esse é a miofendol. Peraí, cuidado. O angiotensinogênio vai ser ativado por qual enzima? Pela renina. Aí continua. Cuidado. Ó, quem vai ativar o angiotensinogênio é a renina. Aí o angiotensinogênio ativado vira angiotensina 1. E essa angiotensina 1, pela ação direta dessa enzima que está na parede do vaso sanguíneo, é transformada em angiotensina 2. Que é um potente vasoconstritor, 40 vezes mais potente do que a norepinefrina. Oi, Emily. No material do professor Alexandre, fala que a renina atua no curto prazo, né? Hã? Isso é uma questão? É porque esse é a nível hormonal. O nível hormonal é mais lento. Por isso e o eu outro penso. é a nível Sistema nervoso. sistema nervoso, que é mais rápido. É, essa é A a minha essa é a também é. percepção. Se o João colocou isso, eu não. Diminui, por quê? Porque é um potente vasoconstritor. Se é um potente vasoconstritor, vai chegar menos sangue lá nos nossos rins. Você falou exatamente isso. Você perguntou sobre angiotensina 2. Vai agir o quê, gente? Fazendo o quê? Fazendo vasoconstrição, ou seja, aumentando a nossa pressão arterial, diminuindo o déficit urinário. E além disso, a angiotensina 2 vai agir lá na nossa medula suprarrenal para liberar quem? A aldosterona. Essa aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio para os nossos néfrons. Simples assim. Esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente tem que pensar, né? Se você, por exemplo, está em uma questão de hipovolemia, aumentar a pressão arterial talvez seja bacana. Entendeu? Esses são sistemas da nossa homeostasia, que nos mantém vivos. Show de bola? Ó, vocês querem falar um pouquinho? A gente foca nas peças e acaba o ureter, a gente acaba a bexiga e ureter. Vocês querem intervalo ou pode continuar? Pode continuar.